No vídeo de hoje vamos trazer aqui uma análise completa de André Rene a respeito do Bahia, inclusive destacando a situação do Bahia e essa perspectiva diante da equipe do Goiás. Além disso, vamos trazer também informações sobre Cauli e provável reforço dele para o jogo contra a equipe de Goiás. Para completar, tem informações sobre a situação do Bahia na tabela de classificação depois da complementação da rodada e também a homenagem da seleção chilena, a jogadora do esquadrão. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você que gosta de fazer a sua fezinha, tá aqui à sua disposição, gente, a PagBet. PagBet acertou, tá paga, tudo muito simples para você fazer a sua fezinha, além disso, apostas mínimas a partir de apenas R$1, todo o suporte 24 horas e odds diferenciadas, tá aqui, gente, já o final de semana você já pode fazer o seu planejamento, tem jogos bem interessantes, inclusive começa com Goiás e Bahia, o Bahia vencendo 3,16 em caso de empate, 3,10. Além disso, Corinthians e Flamengo, de repente, empate 3,12. Vasco e São Paulo tá aqui, empate 3,20. E domingo tem várias partidas também bem interessantes. Atlético Mineiro e Curitiba tá pagando 1,34 com o Atlético vencendo. Palmeiras e Santos, 1,38 pro Palmeiras. Todas essas possibilidades, clique aqui no link fixado no comentário e também na descrição do vídeo. Faça seu cadastro na PagBet, faz sua fezinha aí e acompanhe os resultados da rodada, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui uma homenagem da seleção chilena à jogadora do Esquadrão de Aço, inclusive recentemente campeã pelas Mulheres de Aço. Tá aqui, gente, Iene Cunha, né, com essa homenagem, parabenizamos Iene Cunha, atacante da rola feminina, conquistou o troféu baiano junto com o Bahia. E eles chamam de La Roja porque é justamente lá a forma deles falarem. Campanha tremenda, em que também foi artilheira da competição com 13 gols. Parabéns e continue somando sucesso. Está aí, gente, seleção chilena, trazendo aqui e em Cunha bacana, parabéns a ela também, parabéns a toda a equipe do Bahia e que elas consigam um grande objetivo também, que é voltar depois para a Série A do futebol feminino. Outra informação por falar em Série A é a situação envolvendo o Bahia na tabela diante da complementação da rodada. É uma situação tanto quanto preocupante e vamos trazer aqui essa postagem da página parceira FBI Bahia City. Tá aí, gente, fim de rodada, Santos venceu e passou o Bahia na classificação, Goiás empatou com o Botafogo no Newton Santos. Próxima rodada teremos Goiás versus Bahia na Serrinha, ganhar ou ganhar. Tá aqui, gente. Se o Bahia ganhar, o Bahia ultrapassa inclusive o Goiás, chega a 28 pontos, pode ultrapassar inclusive o Santos e pode ultrapassar também o Vasco, a depender dos outros resultados. Por outro lado, se não ganhar, ou seja, se o Goiás vencer, o Goiás chega aos 30 pontos e abre 5 pontos de vantagem para o Bahia. Resumindo, o detalhe é que o Bahia precisa ganhar de qualquer forma para a equipe de Goiás, que vai ser fácil não, viu, gente? Não vai ser fácil não, vai ser difícil. Esse Goiás deu trabalho para o Botafogo, quase triunfa, pois o Botafogo, em um lance de muita felicidade de Tiquinho Soares, empatou a partida. Então, acabou amenizando esse problema que seria para o Bahia, o Goiás vencendo. Então, se preparem, porque esse Goiás é um time realmente muito organizado, muito copeiro e vai dar trabalho para o nosso esquadrão de aço. Por falar em Goiás e em Bahia, tem essa situação aqui que a gente precisa acompanhar de perto, afinal de contas é essencial para a gente. Está aqui, gente, a reportagem do GE. Cauli participa de parte de treino do Bahia em reapresentação focada no duelo com Goiás. Meia também realiza trabalhos específicos no CT Evaristo de Macedo. Já Léo Stadini trabalha entre academia e fisioterapia. Tá aqui, ó. Ainda não foi dessa vez que Cauli voltou a treinar normalmente pelo Bahia, depois de se recuperar de lesão no joelho. Na tarde desta segunda-feira, o tricolor se reapresentou após a derrota para o Flamengo de olho no duelo contra o Goiás, mas não contou com camisa 8 de forma integral. O meia participou de parte dos trabalhos com o grupo e realizou atividades específicas. E aqui continua. O início contou com o trabalho de ativação e mobilidade na academia do CT Evaristo Macedo, seguidos de aquecimento no campo. Na continuação do treino, os atletas do Bahia foram divididos em 3 equipes. O grupo fez um trabalho técnico em espaço reduzido, enquanto os demais se enfrentaram durante tático em 2 terços do gramado. Já os goleiros fizeram exercícios específicos com o treinador Eduardo Varjão. Tá aqui, gente, o registro do treinamento. E aqui traz. Os titulares em mais de 45 minutos contra o Flamengo foram liberados para os trabalhos regenerativos. Os demais jogadores participaram de um novo tático que contou com a participação dos goleiros. Se Cauli participou de parte da atividade, Léo Stadini trabalhou entre academia e fisioterapia. O próximo treino do Bahia será realizado na manhã desta terça-feira também, na cidade tricolor. Tá aqui, gente, Cauli, em parte das atividades no campo, junto aos demais atletas. Com 25 pontos e 25 jogos, o time baiano está no Z4 e terá pela frente o duelo direto contra o Goiás neste sábado às 16 horas na Serrinha,
pela 26ª rodada do Brasileirão. Daí, gente, a situação que a gente vive é realmente extremamente preocupante. E, para mim, essa recuperação do Bahia, ou esse eventual respiro do Bahia, passa necessariamente pelo retorno de Cauli. É o jogador diferenciado, o Bahia não tem uma peça que chegue perto de Cauli, se tratando de repertório técnico. É o jogador que faz o Bahia conseguir ser mais incisivo, mais criativo, enfim, né? É o detalhe que a gente precisa para essa fase, de certo modo, final, esse último terço do campeonato. E diante do Goiás, há sim, o Rogério Ceni falou sobre isso, uma tendência forte de Cauli jogar. O Rogério Ceni, inclusive, disse na coletiva diante do Flamengo que ali cerca de 99% de chance de jogar. Mas calma, pé no chão, medicina não é ciência exata. A gente tem que ter cuidado e torcer muito para que ele vá para campo, mas com toda a cautela. De todo modo, ele já ter participado dessa atividade nesse primeiro dia de treinamento para enfrentar a equipe do Goiás, nesse primeiro treinamento durante a semana, isso já é um bom indicativo de que Cauli deve estar à disposição do treinador Rogério Ceni. Que assim seja, o Bahia precisa com urgência de Cauli dentro das 4 linhas. Outra informação que eu vou trazer agora é a respeito de palavras de André Henne, e foi bem interessante, gente, porque André Henne trouxe, né, ponderações interessantes a respeito do Bahia, trouxe situações para que a gente possa refletir a respeito, e eu vou trazer para vocês essas palavras de Henne para depois a gente comentar um pouco a respeito do que ele vai falar aqui na live que ele fez sobre a rodada última, onde inclusive o Bahia perdeu para o Flamengo. Vamos trazer esse trecho aqui para depois a gente comentar um pouco mais a respeito das palavras dele. Tá aqui, ó. Para fazer isso. A gente teve recentemente a Leila que andou dando umas pancadas lá, umas, né? Mas, infelizmente não é isso que se põe aí, se coloca na nossa frente hoje. O Flamengo venceu o Bahia. Queria falar um pouquinho sobre esse jogo, porque eu estava assistindo essa partida com vários torcedores do Bahia. Eu estava em Salvador, na verdade eu não estava em Salvador, eu estava em Itacimirim, lá no litoral norte, e assisti o jogo com vários torcedores do Bahia. Teve muita polêmica de novo, né, cara? Difícil um jogo que termina no Campeonato Brasileiro sem tanta polêmica. Então, eu sei que a galera do De Placa vai falar sobre isso, a galera dos outros programas já falou sobre isso, e aqui a gente não vai ficar, sabe, ficar analisando o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Eu achei que foi pênalti do Gilberto no Bruno Henrique. O torcedor do Bahia tá reclamando muito. Eu achei que foi. E acho que a expulsão do Canu foi exagerada. E vou dizer o porquê. Porque no campo é lance de amarelo. O árbitro dá amarelo. E aí o VAR, para chamar, ele tem que ter certeza que há um erro clamoroso, como diria o outro. Eu acho que não. Porque o cara limpa a bola pro lado de lá, se afastando do gol. Ele tá vindo de dentro para fora. O Canu, ele vai para matar a jogada? Ele vai para matar a jogada. É com violência? Não é com violência. É um lance claro e manifesto que o cara... Eu acho que não. Então, porque o cara corta pro lado de lá. Se ele mostra o cartão vermelho no campo, eu também acho que o VAR não tem argumentos para mandar ele voltar atrás, para mandar ele lá ver. Eu também acho. Então é um daqueles lances que o VAR, no meu entendimento, não deveria chamar. Mas é lance de interpretação aí. O árbitro já tinha errado num pênalti que ele tinha marcado e tinha sido fora da área. Foi uma arbitragem complicada mesmo. Eu achei interessante no final, Túlio, não sei se você viu na entrevista do Rogério Ceni, quiseram meio que comparar a saída dele com a saída do Sampaoli. E aí achei que o Rogério foi perfeito, porque ele fala: eu conquistei 3 títulos aqui, velho. A maneira com que os jogadores do Flamengo foram falar com ele mostra como é bem diferente, né? Eu duvido que se o Sampaoli voltasse ao Maracanã para enfrentar o Flamengo, ele seria recebido pelos jogadores da maneira que o Rogério foi. Acho que ia ser aquele tchauzinho de longe, um ou outro que ia cumprimentá-lo pessoalmente, André. Sobre o futuro aqui das duas equipes, o Bahia agora tem um jogo que é importantíssimo contra o Goiás. É um jogo fora de casa.
E o Bahia vai ter de novo a semana inteira para treinar. Eu achei que o Bahia melhorou bem o desempenho dele, apesar de ainda não mudou da água para o vinho. Mas acho que é um Bahia melhor há 2 semanas com o Rogério Ceni. Acho que é um Bahia melhor do que era com o Paiva. Mas a situação do Bahia é muito delicada, porque o Bahia ele entrou na zona de rebaixamento e vai afundando, né? E vai afundando. Então, a gente vai ter que parar para falar dessa zona de rebaixamento com mais calma até o final da semana. Na quinta ou na sexta a gente vai poder analisar com mais calma, André. Aí a gente observa os jogos que cada um vão disputar, enfim. Mas o cenário do Bahia é preocupante por esse motivo que você falou. Uma coisa é quando você entra e você é o primeiro a sair e depende somente de si e tudo mais. Quando você começa a ter alguém na sua frente, a coisa começa a ficar um pouquinho mais embaçada. Então, é preocupante realmente a situação do Bahia. Mas, assim, eu acho que essa briga aí entre Santos, Vasco, Goiás e Bahia, ela vai durar algumas boas rodadas ainda, isso se não durar até a última, André. Então, o que está se desenhando é isso aí, né? São esses 4 brigando por 2 vagas. A gente chegou, vou aproveitar para já falar, a gente chegou a imaginar que o Cuiabá se juntaria a essa galera, mas o Cuiabá atropelou o Fluminense e já deu uma bela respirada, vejam vocês lá. Né? Já deu uma bela respirada o Cuiabá. Eu acho, cara, que do Cuiabá para baixo, todo mundo precisa abrir os olhos aí com calma. Você tem um Inter que daqui a pouco vai poder se dedicar mais ao Campeonato Brasileiro, porque mesmo que ele se classifique para a final da Libertadores, tem 1 mês até a final da Libertadores. Então o Inter vai poder focar. Eu acho que o Inter vai escapar, até de uma forma tranquila, dessa briga aí. Aí o Corinthians tem que começar a abrir o olho, velho. Tem que começar a abrir o olho. Já era para ter começado, né? O Corinthians joga uma semifinal de Sul-Americana. Pensando em brasileiro, se o Corinthians cair fora da Sul-Americana, pode ser uma boa notícia. Depois, para a final da Sul-Americana, é um pouquinho, né, 1 semana a menos do que para a final da Libertadores, porque a decisão acontece no sábado anterior, né? E aí, né, André, escancar ainda mais a importância da vitória que teve contra a importância da vitória contra o Botafogo, né? O Corinthians realmente teve uma vitória gigantesca ali, muito, muito importante. Seguindo aqui, né, André, a gente parou onde? A gente já falou, então, o Fluminense poupou e foi atropelado, né? O Cuiabá. Isso. O Galo. Tá aí, né, gente? Interessante, né? Inclusive, esse debate é bacana, muito mais em relação muito mais do que sobre arbitragem, a gente já sabe, tá aí a opinião do sempre muito coerente André Reine, para mim uma das grandes referências aí no jornalismo esportivo, valoriza muito sempre que pode, gosta muito do Bahia, é uma referência, inclusive na Copa do Nordeste, que pena que deixou de transmitir com a narração dele, mas enfim, sobre o que ele fala, muito pertinente, porque o Bahia está numa situação desesperadora, precisa com urgência vencer essa partida diante do Goiás e está se afunilando realmente. É preocupante essa briga no Z4. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. E acabou de assistir, clica aqui no link, fique fixado no primeiro comentário e também na edição do vídeo e faça a sua fezinha na PagBet. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.